Felipe Pivoto, médico veterinário, bom dia. Bom dia, tudo bom? Tudo bom? Hoje vamos falar sobre o uso de biotécnicas reprodutivas através da transferência de embriões. Bom, o termo é comprido, mas é bastante extenso, mas ele pode ser resumido de uma forma rápida, né? Ele significa o que exatamente? A transferência de embrião, rapidamente, fazendo um resumo, ela nada mais é do que a gente está transferindo o embrião de uma vaca, né, com melhoramento genético para alguma outra receptora, aonde ela vai fazer toda a gestação dessa prole, né? E especificamente, biotécnicas utilizado na transferência significa Que a gente vai estar fazendo uso de tecnologias, né, sejam elas hormonais ou outras ferramentas in vitro, né, pode ser in vivo ou in vitro, os quais vão nos proporcionar um aumento da potencialização dessas fases reprodutivas dos animais. Bom, o Felipe é médico veterinário e gerente de serviços técnicos de bovinos e equinos da Vetoquinol. E a gente segue falando, então, de transferência de embriões. É uma técnica que garante uma série de acertos na hora de você obter aquilo que vai ser reproduzido, né, pelos animais, dentro do que você busca no seu plantel, na sua criação. Aí você vai utilizar as diversas ferramentas que existem, DEPS, etc. e tal, e vai analisar exatamente como é que você vai montar o animal. Enfim, seria mais ou menos uma explicação assim. Detalha para mim como é que é esse Lego, onde você tem diversas peças e você pode fazer um carrinho, um prédio, pode fazer uma criança, uma menininha, enfim, é um Lego. Correto, né? Boa analogia. Então, o que é a transferência de embrião, né? A gente tem um animal onde vamos trabalhar com bovinos de leite, né? Onde ele tem uma maior produtividade leiteira, né? Então, ele tem um melhoramento genético já em cima desse animal. E a gente gostaria de estar utilizando uma maior quantidade de bovinos oriundos dessa genética. Então, a transferência de embrião proporciona que, num único ciclo estral do animal, no lugar de a gente ter a produção de única prole, né, um único filho dela, um único animal, a gente consiga coletar vários folículos e aí in vitro fazer a produção de vários embriões que em um único ano a gente vai estar produzindo um número muito maior de bovinos do que somente um, né? Então a gente vai estar potencializando esse melhoramento genético dentro de uma propriedade. Ô Felipe, e você vai uniformizando o rebanho como se fosse uma linha de montagem. Porque eu sempre brinquei com isso, né? Quando, às vezes, no passado, quando você ia comprar uma picanha, né? E a picanha estava boa, estava macia, porque tinha uma genética que alguns criadores trabalhavam e outros não. Eu sempre brincava e dizia, é porque fazer carro, produzir carro é fácil. Você monta o modelo, compra as peças e sai juntando tudo. Agora, manter o padrão e a uniformidade dentro da produção da proteína animal ou mesmo da proteína vegetal, onde você procura o melhoramento de plantas das diversas espécies, é muito difícil. E acho que a genética é que trouxe essa luz aí para essa padronização e você saber que eu quero um rebanho leiteiro exatamente desse tipo, que produza X, Y, Z. Não, correto. E a gente potencializa e ainda potencializa na parte superior lá, né? Aonde numa alta genética, no melhoramento genético muito rápido, né? O ciclo pecuário é muito longo, né? E com o uso dessas biotecnologias a gente consegue encurtar um pouco esse ciclo, então acelerar esse melhoramento genético, né? Porque se tu for parar para pensar, uma geração ali a cada 14 meses, 16 meses para a gente estar, mais, né? Desculpa, 20, 25 meses ali para a gente estar tendo a prole já fértil para a produção de uma nova geração. Com o uso de biotecnologia a gente consegue encurtar muito isso, né? E aí ter toda essa aceleração no melhoramento genético, né? Seja ali para a produção de carne ou para a produção de leite.
Ô Felipe, e nesse melhoramento genético, já que a gente está falando de leite especificamente, as vacas leiteiras são muito suscetíveis a temperaturas baixas ou altas, né? A sua produtividade está diretamente ligada a baixas ou altas temperaturas, para mais ou para menos. Na hora de produzir um animal e de buscar o melhoramento genético, você tem ferramentas dentro dos quadros e das montagens que você consegue diminuir, não diria acabar ou controlar, eu acho que não, mas diminuir essa influência da quantidade de leite produzida em função da temperatura? Sim, o desconforto térmico, né, seja para baixo ou para alto, ele tem um índice lá, né, que é o ITU, mas a gente falando em temperatura, a gente sabe que é na faixa de 5 a 25 graus seria o ideal, né? Temperaturas abaixo de 5 ou superiores a 25 graus, elas começam a trazer o desconforto térmico. E esse desconforto térmico, ele vai gerando infertilidade aos bovinos, né? Pelo estresse térmico, né? Que é um problema de ordem multifatorial, né? Então, são vários fatores que eles vão intervir, né? Reduzindo, então, assim, essa questão, dando exemplo, nessa questão reprodutiva do animal, né? Tem impacto também na produção de leite, essa questão do estresse térmico, né? E a gente tem alternativas pensando em reprodução, né? A fertilização in vitro e a transferência de embrião, né? Então, utilizando técnicas de protocolo de superovulação, né? A gente dá, por exemplo, o uso do FSH. E para questões de produção de leite, a gente tem alternativas pensando em questões de ambiência, né? Então, melhoramento de ventilação, de aspersão, melhoramento do manejo, provavelmente, dito do animal, digamos, a hora que a gente vai estar fazendo a ordenha, a dieta do animal também vai interferir positivamente ou negativamente quando a gente estiver diante desses extremos térmicos aí, né? Então, do estresse térmico. E com relação àquela famosa questão da camada de carbono, você também consegue produzir animais que tenham características de trabalhar melhor o rumen para transformar, converter melhor, seja em leite ou seja em carne, o produto absorvido, consumido menos, para causar menos impacto no meio ambiente? Sim, isso aí os trabalhos vêm avançando muito nesse tema, né? E a gente sabe ali que as questões das produções dos ácidos graxos pelo rumen, né? Eles sofrem muita interferência diante da dieta, né? Que o animal é submetido. Então, a gente consegue ter uma melhora nesses quadros, sim, bem significativa. Bom, a gente conhece bem, mas quem é leigo não sabe. Você tinha só a monta a campo, depois apareceu a inseminação artificial, depois veio a IATF, a inseminação que permite que você faça várias tentativas, hoje acho que já até 4 tentativas para garantir uma melhor reprodução. Depois veio o sêmen sexado. E a transferência de embriões é a mais nova. Agora, eu estava conversando com alguém outro dia sobre... tem melhorado o índice de assertividade ou de... vamos chamar de vingar na transferência de embriões. E vocês têm trabalhado bastante por isso. Como é que está essa questão nesse momento? Os estudos avançaram muito, né, nos últimos anos em relação à reprodução bovina, e a transferência de embrião ela ganhou uma aceitabilidade muito grande diante do mercado brasileiro, muito em virtude do grande retorno econômico que traz, né? Nós da Vetoquinol, a gente tem trabalhado bastante com a técnica de superovulação, né? Através do uso do Fultropin, né? Que é um FSH, o qual vai aumentar o número de folículos ali no estágio que possa estar ovulando, né? Isso interfere de alguma forma negativa no processo reprodutivo do animal, da vaca? Não, negativamente não. A utilização. A utilização do Fultropin, né, ele potencializa a superovulação e proporciona com que a gente consiga ter um maior número de folículos que vão ir para a fertilização in vitro e, consequentemente, um maior número de embrião para ser realizada a transferência de embrião, né? E no índice final de nascimentos, qual é o índice de acerto percentual?
A gente consegue trazer ali, falando do estresse térmico mesmo, né, ele acaba reduzindo ali em 50% a taxa de concepção, né? Quando a gente faz a utilização de transferência de embrião, a gente já consegue retornar para aquelas taxas de concepção similar ao momento onde a gente não está sob estresse térmico, né? O índice de concepção em bovino de leite, a gente sabe que está na faixa de 40%, 50%, né? Tá. O semi-sexado facilita a obtenção de um rebanho de fêmeas, né? Porque você vai produzir leite e a gente sabe que os machos de fêmeas leiteiras, eles são um problema, hoje um problema mundial, inclusive. Algumas soluções são encontradas porque esses animais não tinham valor comercial, a não ser, por exemplo, nos Estados Unidos hoje já tem. Aqui na região oeste de Santa Catarina, lá, eles estão criando também um rebanho de machos leiteiros. Não é macho que dá leite, hein, gente? Atenção. É o macho filho da fêmea, porque esse animal custa caro e um único animal, ou 2 ou 3, não faz verão. Manduriana só não faz verão. Agora, se você criar um rebanho, como está sendo feito nos Estados Unidos, aí, e na região oeste de Santa Catarina também, aí você tem uma produção de carne a partir desses animais. Aí vale o investimento. Esse era um problema que parece estar sendo resolvido. Era um problema de bem-estar animal, inclusive, né, Felipe? Com a questão do semi-sexado, a gente conseguiu reduzir muito a produção de bovinos do sexo macho, né, bovinos machos, no caso, e aumentou cada vez mais, e aí teve muito trabalho científico mostrando e aumentando a viabilidade desse semi-sexado, né? Que antes era um problema, o baixo índice de quando utilizado semi-sexado, hoje é um problema que a gente não está sofrendo tanto, né? Pode reduzir um pouco, mas foi minimizado muito, né? Então a gente tem uma qualidade, uma taxa de concepção bem significativa mesmo utilizando o semi-sexado e aí reduzindo esse problema, né? Digamos assim, que é o nascimento de bovinos machos, né? O macho filho da fêmea leiteira. E para terminar, as 5 opções, monta, IA, IATF, sexado, transferência, vai depender do que você quer, vai depender da sua opção e do produto final. Todas as técnicas são válidas. Cada técnica se adapta melhor à sua realidade da propriedade, né? Então tem que avaliar bem a propriedade individualmente e aí a tomada de decisão, né? A gente sabe que algumas técnicas são superiores a outras, mas a gente precisa fazer o básico para estar utilizando essas técnicas mais avançadas, né? Então, se tu está com a monta natural, primeiro começa a fazer a inseminação artificial, depois começa a utilizar semi-sexado, depois vai com uma transferência de embrião, faz uma fertilização in vitro. Eu acho que cabe ao pecuarista avaliar qual dessas biotécnicas vai ter uma melhor performance ali dentro da sua propriedade, né? Não dá para dizer que determinada técnica é muito superior, né, às demais. Isso vai encaixar de acordo com cada propriedade. Ok, Felipe, muito obrigado pela participação e pelas informações. Deixa o seu endereço aí que está na tela, é o da Vetoquinol, é isso? Correto, isso aí. Tá bom? Eu que agradeço, fico sempre à disposição. www.vetoquinol.com.br. Muito obrigado, até breve e bom final de semana para você, que hoje é sexta, está só começando, né? Igualmente. Abraço.